É fato que este livro, A Origem das Espécies, tem causado impacto desde a sua publicação em 1859 pelo naturalista britânico inglês Charles Darwin. E é evidente também que esta teoria, desde os seus primórdios, tem recebido elogios e também críticas. Nada de absurdo dentro deste universo das teorias científicas. Vejam, hoje os proponentes da teoria da evolução têm tentado sinonimizar a teoria da evolução com a ciência, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A teoria da evolução não é a ciência. De modo que, neste contexto, nessa fala, nessa afirmação, todo aquele que nega a teoria da evolução está negando a ciência, o que não é verdade. Quem se opõe à teoria da evolução está se opondo a uma teoria dentre várias dentro do universo chamado ciência. Uma coisa é ser uma ciência, outra coisa é chamar este corpo de conhecimento de a ciência. E no último vídeo do Pirula, sobre tecido mole em fósseis de dinossauros, no minuto 4, ele disse que a ciência está errada e não sabe o que está falando. Esta é a visão daqueles que negam ou se opõem à teoria da evolução. A ciência está errada e não sabe o que está falando. Ou seja, se eu, baseado em minhas pressuposições, em minha cosmovisão, interpreto as evidências e chego à conclusão que não há suporte para a teoria da evolução, eu estou sendo uma pessoa anticientífica. Isso é uma falácia. E no mesmo vídeo, Pirula, no minuto 10, ele vai falar sobre a tafonomia. Como ele descreve a tafonomia? É uma ciência, é uma área da ciência e é gigantesca. Esta definição da tafonomia deveria ser a mesma para a teoria da evolução. A teoria da evolução, assim como a tafonomia, não é a ciência, ela é uma ciência. São ciências, corpos de conhecimento dentro deste universo maior. Mas vamos deixar a própria definição do que é a teoria da evolução falar. Se você fizer uma pesquisa no Google, rapidamente, o que é a teoria da evolução, vários resultados irão aparecer. Vamos ler um pouco de cada definição. Primeiro, a teoria da evolução proposta por Darwin baseia-se em alguns pontos-chave: ancestralidade comum e a seleção natural. A teoria da evolução é fruto de pesquisas ainda em desenvolvimento, iniciadas pelo legado deixado pelo cientista inglês Charles Darwin. Outra, a teoria da evolução explica a origem das espécies. Ela nos conta como os seres surgiram e como aconteceram as modificações nos organismos. Sim, é uma descrição correta no que a teoria da evolução se propõe a dizer. A teoria da evolução é um conceito utilizado na biologia para indicar que a variação das espécies é o resultado de um processo gradativo, etc. A teoria da evolução compreende a noção de que os indivíduos podem transmitir determinadas características a seus descendentes. Mais uma definição: a evolução biológica pode ser definida como as modificações nos organismos através do tempo. Perceberam? Essas definições são complementares e todas elas têm algo em comum. Nenhuma dessas definições tiveram a ousadia de afirmar que a teoria da evolução é a ciência. Porque é um absurdo, não existe essa descrição, mas na fala daqueles que a defendem isso é abundante. E todo aquele que se opõe e tem uma posição contrária é imediatamente rotulado como retrógrado, uma pessoa que vive fora da realidade. Mas não, existem várias teorias dentro da ciência. A ciência está longe de ser a teoria da evolução e a teoria da evolução está longe de ser a ciência. Se você pesquisar na internet em inglês, What is Science? O que é a ciência? Um dos primeiros resultados, este site aqui, Understanding Science, da University of California, nos Estados Unidos, Berkeley. Se você entrar nesse site, UND de Understanding, SCI, eu vou deixar aqui na descrição, beleza? É o site. E se você entrar em About, ele é um projeto da UCMP, ou seja, University of California Museum of Paleontology. Isto é, ele é um projeto, este site, do Museu de Paleontologia da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. E dentro deste site,
você um campo chamado Understanding Science 101, ou seja, entendendo a ciência 101. E dentro você tem vários tópicos para você entrar, para você acessar. What is science? How science works? E etc. O primeiro nos interessa, o que é a ciência? Afinal de contas, muitos estão dizendo que a ciência é a teoria da evolução. Dentro desta página, o que é a ciência, nós temos 5 definições do que é a ciência. 5, todas elas complementares. Cada definição é seguida de uma explicação de no máximo 4 linhas. Está em inglês, beleza? Eu vou traduzir aqui e comentar bem pouco porque são descrições autoexplicativas, são óbvias. Afirmar que a teoria da evolução, que isto aqui é a ciência, é um absurdo. Ou é fruto de um vício de linguagem, ou de um descuido no discurso, ou é fruto de uma desonestidade intelectual premeditada, a fim de ridicularizar o outro. What is science? Vamos ver se há alguma relação entre a ciência e a teoria da evolução. Vamos lá. Primeira definição. Science is both a body of knowledge and a process. Ou seja, a ciência é um corpo de conhecimento e um processo. Ambas as coisas. Descrição desta definição. In school, science may sometimes seem like a collection of isolated and static facts listed in a textbook, but that's only a small part of the story. Ou seja, na escola, a ciência pode aparecer, às vezes, como uma coleção de fatos isolados e estáticos descritos num livro didático. Mas essa é apenas uma pequena parte da história. Embora nós possamos claramente ler uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão de determinados temas, ali não é uma literatura especializada. Então, nenhum livro didático vai exaurir o assunto do qual ele trata. Não é este o objetivo. Por isso que o que está no livro didático é apenas uma pequena parte da história. Continuando. Just as importantly, science is also a process of discovery that allows us to link isolated facts into coherent and comprehensive understandings of the natural world. Ou seja, tão importante quanto, a ciência também é um processo de descoberta que nos permite conectar fatos isolados a uma compreensão mais abrangente, maior, do mundo natural. Isso aqui é extraordinário. De fato, fatos é um processo de descoberta. Claro, a ciência ela está a cada dia observando. É um processo que visa descobrir o que é a realidade, como ela funciona. E alguns fatos da ciência, eles são isolados, mas ao mesmo tempo, estes fatos são janelas para o entendimento do nosso mundo natural. Por exemplo, a gravidade. É um fato. Só que este fato é uma janela para o entendimento de muita coisa no universo. Por exemplo, a queda dos corpos, a órbita dos planetas ao redor do Sol, a órbita da Lua ao redor da Terra, as marés, que são influenciadas pelas fases da Lua. Percebam, um fato, porém, ele ao mesmo tempo que é isolado, ele é uma janela que conecta muita coisa dentro do nosso mundo. Primeira definição finalizada e até o momento não vi nenhuma relação com uma teoria da evolução. Vamos para a segunda definição, que é a ciência. Science is exciting. Sim, ciência é emocionante. Science is a way of discovering what's in the universe and how those things work today, how they worked in the past, and how they are likely to work in the future. Sim, a ciência é uma maneira de descobrir o que está dentro do universo, como essas coisas funcionam hoje, como funcionaram no passado e como provavelmente funcionarão no futuro. Esse dinamismo dentro da ciência é fato. O que foi, é e pode não ser. Por exemplo, a teoria atômica. O átomo era visto como indivisível, tanto que a própria palavra átomo, etimologicamente falando, significa no grego indivisível, ou seja, tudo era feito de átomo, tudo no universo.
Só que o tempo passou, a ciência se aprimorou, e a indivisibilidade do átomo não é um ensinamento mais ortodoxo, tanto é que existem partículas subatômicas, como prótons, elétrons, nêutrons, etc. Michio Kaku, um famoso físico estadunidense, muito conhecido, disse: "Not everything is made up of atoms", ou seja, nem tudo é feito de átomos. E ele prossegue dizendo, eu vou até deixar linkado aqui embaixo, que o seu livro de química está errado, o seu professor de química está errado, os livros didáticos estão errados. O universo é feito, em sua maioria, a sua composição de matéria escura e energia escura. Continuando, scientists are motivated by the thrill of seeing or figuring out something that no one has before. Ou seja, os cientistas, eles estão motivados pela emoção de descobrirem algo, verem algo que ninguém tenha visto ou descoberto antes. Qual cientista não gostaria de dar o salto gigantesco que os grandes gênios do passado deram? Arquimedes, Galileu Galilei, Isaac Newton, Thomas Edison, Max Planck e outros. Infelizmente, muitos jovens youtubers modernos têm tentado desdenhar da genialidade. Newton foi o que foi porque havia o conhecimento estabelecido, ele subiu nos ombros de gigantes. Ok, sim, mas o fator para o surgimento de uma mente brilhante não é um conhecimento estabelecido, paradigmático, porque se fosse assim nós teríamos um gênio em cada esquina. Não é assim. É preciso, além de ter um QI elevadíssimo, saber correlacionar o conhecimento existente, ter perspicácia, saber construir conhecimento e etc. Então esses homens realmente foram mentes brilhantes. E o cientista, ele tem essa sede de descobrir algo que ninguém descobriu ainda. Digamos que esse é o ponto máximo na carreira de um cientista, é ele marcar o seu tempo com uma descoberta inédita. E seu nome automaticamente vai para a galeria dos grandes gênios. Não estou dizendo que o cientista que não alcança tal status não deve ser valorizado. Longe disso. Estou apenas escrevendo aqui uma das definições deste site e estou contextualizando. Já vamos para a terceira definição do que é ciência. Até o momento, nem sinal da teoria da evolução. Por que será, hein? Será porque ela não é a ciência? É óbvio. Outra definição, esta é a antepenúltima. Science is useful, ou seja, ela é útil. The knowledge generated by science is powerful and reliable. Sim, o conhecimento construído pela ciência é poderoso e confiável. É poderoso para quê? Transformar a nossa realidade, fazer progressos, impactar as nossas vidas de A a Z. A ciência realmente é uma ferramenta poderosa. E reliable, confiável, sim, desde que se mostre confiável. It can be used to develop new technologies, treat diseases, and deal with many other sorts of problems. Sim, a ciência, além disso, ela pode ser usada para o desenvolvimento de novas tecnologias, tratamento de doenças e lida com outros tipos de problemas. Em relação às novas tecnologias, dispensa comentários. Por exemplo, se você entrar no hospital, no centro de diagnóstico por imagens, ali você tem raio-x, ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética. Hoje nós temos a radiografia digital direta e etc. O que é isso? Física. Os físicos têm uma grande contribuição nessa área. Igualmente GPS, computador, televisão, micro-ondas, etc. Os físicos, essa realidade high-tech, tem uma grande contribuição. Tratamento de doenças. Um exemplo clássico aqui é que, por exemplo, a varíola foi erradicada no ano de 1980, graças ao progresso científico feito. E outros tipos de problemas, com certeza. Continuando, penúltima definição e a sequente descrição. Science is ongoing. Sim, a ciência ela não parou, ela está em progresso. Science is continually refining and expanding our knowledge of the universe. Sim, a ciência está continuamente refinando e expandindo o nosso conhecimento acerca do universo. Não são apenas as galáxias que estão expandindo. O próprio conhecimento
da ciência também se expande. A ciência ela é progressiva e ininterrupta. As it does, it leads to new questions for future investigation. Sim, enquanto a ciência faz isso, ou seja, enquanto ela refina e expande o nosso conhecimento do universo, ela, a ciência, lida com novas questões para futuras investigações. Essa é a dinâmica. Continuando, para a gente terminar essa definição, science will never be finished. Com certeza, a ciência nunca terá um fim. Há uma famosa frase que diz, onde há homens, há ratos. Eu diria, onde há homens, há ciência. E onde há ciência, há homens. Science is a global human endeavor. A ciência é um empreendimento global do ser humano. Descrição: people all over the world participate in the process of science. And you can too. Sim, as pessoas ao redor do mundo, elas participam desse processo da ciência, do fazer ciência. E você também pode fazer parte dele, de forma direta ou indireta. De forma direta, se tornando um cientista, estudando, para um dia chegar onde você quer. E de forma indireta, quem sabe pagando um estudo para o seu filho ou seu amigo que deseja entrar nessa área, financiando algum projeto, documentário e etc. Cada um tem a sua realidade. Terminando, this section describes what makes science science. Ou seja, esta seção descreve o que faz da ciência a ciência. E o que faz a ciência ciência? Não é a teoria da evolução? Absolutamente não. Percebam, não só a teoria da evolução, mas nenhuma teoria pode ser inserida na definição do que é ciência. É o mesmo que eu dizer, a teoria das cordas é a ciência. Não. Faz parte da física teórica. E muitos cientistas não abraçam essa ideia. Estes físicos, que não são simpatizantes pela teoria das cordas, e não são poucos, são retrógrados? Estão agindo contra a ciência? São anticientíficos? Óbvio que não. Eu estou chovendo no molhado. É ridículo, é absurdo ter que falar isso. Mas é necessário. Muitos não percebem. O discurso vem com um pacote fechado. Ou com um arcabouço impenetrável. Você não pode falar nada. Porque você vai estar indo contra não a uma teoria, mas a própria ciência. Não. Wrong. Está errado. Para a gente concluir, eu vou apresentar um caso aqui. Houve um debate anos atrás chamado The Great Debate. Esse não é o nome do debate. O nome vem agora. Has Science Refuted Religion? Ou seja, a ciência refutou a religião? Debate entre cristãos cientistas e ateus cientistas. E um dos debatedores se chama Ian Hutchinson. Quem é Ian Hutchinson? Eu estou no site da Wikipedia em inglês e vou ler apenas o primeiro parágrafo para a gente ter ideia de quem é esse cientista. Ele nasceu em 1951, está em inglês, beleza? Vou traduzir. Quem é Ian Hutchinson? Is a nuclear engineer and a physicist who is currently professor of nuclear science and engineering at the Massachusetts Institute of Technology. Ou seja, ele é um professor de ciência nuclear e engenharia no MIT. MIT é o Instituto Tecnológico de Massachusetts, nos Estados Unidos. É um dos institutos mais prestigiados nos Estados Unidos e no mundo. Ou seja, ele é um físico e um engenheiro cientista que dá aula no Massachusetts Institute of Technology. Continuando, he has made a number of important contributions to the fields of nuclear engineering and nuclear physics and has also written about the philosophy of science and the relationship between religion and science. Ou seja, além dele ser um professor, além da sua carreira de sucesso na área magisterial, ele também é um cientista, fez contribuições importantes na área da pesquisa, na área de
engenharia nuclear e física nuclear. Seus livros abordam temas como a filosofia da ciência e a relação entre religião e a ciência. É um cientista de sucesso, notório na atualidade, tanto é que é chamado para debates, você lê sobre ele na internet, os detalhes da vida dele. É uma pessoa notória, é um cientista e é um cristão. E ele se opõe à teoria da evolução. E essa foi a posição dele neste debate, junto com outro cristão. Agora eu te pergunto, Ian Hutchinson não abraça a teoria da evolução. É um cientista, tem carreira, fez pesquisa, grandes contribuições ele trouxe. Qual é a conclusão? Uma vez que ele é contra a teoria da evolução, agora ele é contra a ciência? Ele está indo contra a ciência? Por favor, não faz sentido. A sua carreira, nós devemos jogá-la no descrédito pelo fato dele se opor a uma teoria dentro da ciência. A sua física nuclear, toda a sua carreira no MIT, suas contribuições são o quê? Nada por causa disso? Óbvio que não. Eu não estou generalizando, tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo sabem disso, mas muitos não, porque ouvem estes proponentes falando essas coisas já mencionadas e não questionam, vão na mesma onda, ridicularizam aqueles que não abraçam a ideia. Todos nós fazemos ciência e interpretamos a realidade baseados em nossas pressuposições e em nossas cosmovisões. Eu vou fazer um vídeo sobre isso no canal. Não existe ciência neutra, que fique claro, e não dá para aceitar isso. Concluindo, vamos ter cuidado, vamos analisar tudo, vamos filtrar o que nós ouvimos. Você não deve aceitar o que uma pessoa fala pelo fato dela ser o que ela é em termos de status, posição e influência. Não. O seu aceitar ou não depende do que estão falando, não de quem está falando. Há uma diferença. Não importa quem está falando com você. O que importa é o que estão falando. E é este o que deve ser analisado por você com cuidado e esmero. Beleza? A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço.